Olá, meus amigos e minhas amigas. É com muita alegria que eu estou aqui para falar um pouquinho dessas mensagens maravilhosas do Evangelho. Hoje gostaria de ativar nossa palestra com um trecho do livro Palavras de Vida Eterna, item 171, Paciência em Estudo. É na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Jesus, em Lucas, capítulo 2, versículo 19. Emmanuel nos fala: todos necessitamos de paciência uns para com os outros, mas compete-nos igualmente a todos estudar a paciência em sua função educativa. Paciência é serenidade, calma, porém, não é aprovação ao desequilíbrio. É compreensão, entendimento, no entanto, não é passaporte ao abuso. É harmonização. Ajuste, todavia, não é apoio à delinquência. É tolerância. Brandura, entretanto, não é conestação com erro deliberado. Paciência, sobretudo, é a capacidade de verificar a dificuldade ou o desacerto nas engrenagens do cotidiano, buscando a solução do problema ou a transposição do obstáculo, sem toques de alarde e sem farpas de irritação. Em todos os aspectos da paciência, recorda Jesus. O Mestre foi no mundo o paradigma de semelhante virtude, mas não foi conformista. Nunca se apassivou diante do mal, conquanto lhe suportasse as manifestações, diligenciando meios de tudo renovar para o bem. E em lhe lembrando a sinceridade e a franqueza, não nos será lícito esquecer que o Cristo se revelou tão paciente que não hesitou em regressar, depois da morte, ao convívio das criaturas humanas que o haviam abandonado. Ainda assim, é forçoso reconhecer que ele se materializou perante os discípulos, que em maioria podiam ser iletrados e medrosos, mas suficientemente sinceros para continuar-lhe a obra libertadora. E não diante dos fariseus, altamente intelectualizados e profundos conhecedores das revelações divinas, mas habitualmente atolados em conveniências e preconceitos e, por isso mesmo, capazes de omitir a verdade e estabelecer a perturbação. Para iniciarmos, então, gostaríamos de fazer uma prece, rogando a Jesus, aos amigos espirituais, a Deus nosso Pai, a inspiração de vida, sobre o tema, ora, de estudado, relativo à paciência de nós todos. Pedimos, então, a permissão para iniciarmos, dando graças a Deus, louvado seja Jesus, que assim seja. Paciência, meus amigos. Tema muito interessante. Estava revendo um livro essa semana, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Belíssimo, de Humberto de Campos, Chico Xavier psicografou, que nos mostra a jornada dessa pátria bendita que é o Brasil. Desde o início pensada para conseguir receber corações dos mais variados lugares e fazer um amálgama, juntá-los em cima do Evangelho, em cima da prática do bem, da prática do perdão. Nós vemos nesse livro um trabalho incessante, caridoso, de Ismael como espírito governador deste projeto e do trabalho diligente de um conjunto enorme de espíritos que descem ao orbe e vão pouco a pouco materializando um país que nasceu para não ser bélico, que nasceu para ser sincrético, que consegue misturar culturas, que consegue cooptar diferenças, funcionando como as bases benditas na prática do Evangelho. Um país de povos que foram sofredores, os povos mais humildes da Europa, com os povos fortes e trabalhadores da África, com os
povos conectados com a natureza já existentes no Brasil. E nesse amálgama difícil, onde o poder muitas vezes pressiona a ingenuidade, que força movimentos de dor, de angústia, mesmo assim, no meio desse caldeirão de dores e sofrimentos, Ismael, obedecendo às ordens de Jesus, pacientemente faz descer um atrás do outro esses emissários que vão fazendo algo impensável, como trazer um país deste tamanho com poucas guerras, com pouca violência, um povo essencialmente pacífico que estranha a beligerância. E observando esse texto, eu pude pensar e refletir sobre como é desafiadora a paciência. Em muitos instantes, neste livro, há preces de Ismael, há rogativas de Ismael, dos trabalhadores pedindo amparo, porque parece que as coisas não estão indo bem. O mundo estava em grandes modificações, guerras cada vez mais violentas, e o Brasil, de certa forma, distante desses processos. Mas, olhando tudo isso, dava uma agonia para os nossos amigos espirituais. Nada a ponto de desesperanças, mas eles rogavam a Jesus amparo. E os emissários espirituais, Ismael entre eles, orientava sobre a diligência e a paciência. A gente fala muitas vezes que a pressa é inimiga da perfeição. O que é a perfeição senão Deus? Então, muitas vezes, a pressa serve a tudo aquilo que não representa claramente a divindade. A pressa tem a ver com a imposição de um tempo, de um sobre o outro. É na pressa que mora a maioria dos detalhes da violência. Muitas vezes eu quero que algo seja feito e que seja no meu tempo. E se não for no meu tempo, me gera irritação. E aí eu me julgo no direito muitas vezes de falar mais alto, de ficar angustiado, de ficar ansioso ou temeroso dos resultados. Porque o tempo é de cada um. O tempo está ligado ao sentido da liberdade, ao sentido do arbítrio. O arbítrio pede o tempo da maturidade espiritual. Cada ser tem uma jornada e essa jornada é sagrada. Entre as leis morais, liberdade e igualdade nos mostram que nós temos sim um caminho de escolhas que cabe só a nós, mas todas elas caminham na direção do progresso, porque isso também é da lei. E essas escolhas tendem a fazer com que nós recebamos tudo aquilo que construímos, tudo aquilo que fazemos. Se quebramos, consertamos, se machucamos, curamos, em vidas sucessivas, em oportunidades devidas. Portanto, assim como a justiça, que muitas vezes nós entramos em agonia, querendo que a justiça seja feita conforme nós imaginamos, e achamos que nós, como homens, temos toda a compreensão para que a justiça seja feita, ora, nós temos muito poucas ferramentas para esse seu cumprimento. Nós temos cercear a liberdade, nós temos muitas vezes a violência, nós temos atuações coercitivas em relação àquela pessoa que cometeu injustiças, e é isso que nos cabe. No mais violento dos atos, nós podemos tirar a vida de alguém, achando que estamos buscando a justiça, quando, na verdade, todas essas ferramentas são falhas e parciais. Justiça mesmo pode encontrar Deus, Jesus e a espiritualidade, porque tem infinitas ferramentas. Ferramentas essas como a reencarnação, como colocar a pessoa que causou o mal no lugar novamente daquela pessoa que receberá. E assim a compreensão dessa vibração será feita pelo mesmo Espírito e agregará para ele, para sempre, um entendimento daquilo que deve ou não deve ser feito, daquilo que cabe ou não cabe ao ser. Assim como a justiça, também o tempo. Muitas vezes nós julgamos
Há pessoas que julgam que as coisas precisam acontecer no seu tempo. É claro que a vida pede tempos. Afinal de contas, tudo nela é ciclo. O sol nasce, meio-dia, sol a pino mais calor, o sol se põe, à noite o descanso. Tudo são ciclos. Mas a natureza mostra para a gente o respeito que ela tem sobre esses ciclos. Os tempos das coisas acontecem no tempo de Deus. E nós estamos nessa esteira dos tempos de Deus. Cada indivíduo vai exercendo o seu arbítrio nessa jornada. É importante que assim seja. Portanto, mas muitas vezes, um pai ou uma mãe, querendo que seu filho aprenda mais rápido, grita com eles. Muitas vezes, no calor do trabalho, eu me chateio ou me revolto com o meu colega ao lado, que não compreende, não absorve todas as diretrizes daquilo que precisa ser feito. E observa que a não compreensão faz parte do processo de aprendizado de cada um. Talvez por isso, a paciência seja esse lugar onde os grandes professores habitam. Paciência como uma virtude, ela não retrograda. Portanto, não falemos que nós perdemos a paciência. Significa que nós ainda não a conquistamos. Porque o dia que nós conquistarmos a paciência, ela estará conosco. E os grandes almas professorais, esses espíritos nobres que nos educam, têm essa virtude em abundância. Trabalham com a comunicação daquilo que precisa ser feito. Explicam várias vezes até o entendimento do aluno. Tentam se colocar ao máximo no lugar daqueles que ainda não compreendem, repetem a lição, estão ao lado nas correções dos erros e tendem a não usar a violência, a irritação, descontentamento como ferramentas desse processo de ensino. Paciência, assim como a esperança, crê. Ela olha e junta a ação à fé de que em algum momento aquilo vai se resolver. Mas paciência não tem nada a ver com estar fora do processo do trabalho. Assim como nos apresenta Emmanuel, não é ficar parado sem nada fazer. A diligência é uma virtude que precisa estar diretamente ligada à paciência. A lei do trabalho nos diz que nós devemos trabalhar no limite das nossas forças. Mas eu não preciso machucar ninguém. Ajude alguém sem olhar a quem, não conte nada a ninguém. Eu não preciso ficar preocupado com aquilo que vai acontecer a partir do que eu fiz. Posso sim tomar conta, posso sim observar, posso sim estar ao lado, posso sim trabalhar o ensino, mas retirar muitas vezes da dificuldade da execução do trabalho, do aprendizado, de que se cumpra um tempo que eu quero, retirar desta angústia aprendizado para a minha alma. Aprendizado sobre os tempos das pessoas, sobre o respeito às diferenças. Apesar de tudo, não há nada que você possa fazer para que o sol ande mais rápido. A noite virá, e não importa a noite mais fria, ainda assim o sol nascerá novamente. Os tempos de Deus são sagrados. Nós fomos colocados aqui num projeto temporal. Todos fomos. E nesse lugar caminhamos todos juntos, de mãos dadas, num projeto maravilhoso de desenvolvimento. Imaginemos que nossos amados amigos espirituais ficassem nervosos, se desorganizassem, ficassem chateados, irritados conosco, porque nós não somos como eles. Ora, isso seria injusto. Afinal de contas, eles são o que são porque passaram muitas vezes pelas nossas próprias dificuldades. E porque passaram por essas dificuldades, não nos abandonam. Nossos mentores
conhecem nossa jornada. E por conhecerem, saberem como é desafiador passar por isso, não nos abandonam. Paciência é um critério de virtude da alma. Buscar a paciência é compreender que nós somos diferentes. E como tal, devemos respeitar a capacidade de aprendizado, a capacidade de conquista de habilidades, as atitudes das pessoas que nos cercam. Enquanto eu estava montando essa aula, minha mãezinha, que está acamada, decidiu levantar. Levantou quando não podia, sabendo que sempre precisa ter alguém ao lado. Dá alguns passos, escorrega e cai. Eu corro na sua direção e o primeiro movimento, um movimento que nasce na alma, de preocupação, soergo minha mãe, coloco ela deitada na cama. E na sequência vem um desejo de brigar com ela. Por que a senhora fez isso? Não sabe que não poderia ter feito? E eu comecei a falar das minhas angústias sobre o fato dela ter caído. Até que a vozinha amorosa falou ao coração: você vai falar sobre paciência, meu filho. Eu olhei para minha mãe, assustadinha com a queda, e perguntei: mamãe, a senhora está bem? Estou, meu filho. O que a senhora tentou fazer? Eu tentei ir para a televisão, ligar no canal que eu queria rezar. Ah, sim. Mas aí a senhora escorregou. Por que não me chamou? Eu esqueci. A senhora esqueceu. Me perdoe se eu fiquei tenso. Vou ligar a televisão e nós vamos rezar juntos, tá bem? Tá bem, meu filho. E assim foi feito. O movimento inicial pôde me ensinar. Eu queria que aquilo não tivesse acontecido, que tivesse tudo sido como eu imaginava que seria. Como assim? Ela faz alguma coisa independente de mim? Não foi assim que nós combinamos? Era para ter sido diferente. A senhora se machucou, eu me senti culpado. Todas essas movimentações da minha alma não serviram uma vírgula para ajudar a resolver a questão. A questão foi resolvida quando o entendimento dos tempos, dos momentos, de que o outro tem uma lógica e que eu não estava partilhando dessa lógica, mas é o que eu podia aprender, compreender, perdoar e aceitar. E lá fomos nós fazer a oração do horário das 6 horas, abençoar a nossa casa. Em todo momento nós somos convidados a pensarmos sobre sermos mais pacientes uns com os outros, a melhorarmos a nossa comunicação, a tentarmos entender qual a perspectiva, qual a necessidade daquele que está à minha frente. Se isso fosse feito, não haveriam conflitos internos nas famílias, não haveriam guerras fratricidas, porque eu entenderia que o outro não faz, porque não sabe como é bom ser bom. Se a minha proposta for boa, o outro não faz ou não compreende, porque ainda não está no seu tempo. Cabe a mim aumentar a minha habilidade, aumentar o meu poder de comunicação, de mansuetude, daquela amorosidade e firmeza persistente que educa, que evangeliza, a exemplo do Cristo. O Cristo não se furtou ao trabalho, não se furtou à coragem, não se furtou a ir aos lugares, a todos os lugares, ensinando e mostrando histórias que iam funcionar no tempo das pessoas. E que até hoje ensinam crianças, jovens, adultos, ignorantes ou doutos, porque funcionam com símbolos da alma. Símbolos esses que todos nós carregamos. Então, a exemplo do Evangelho, a exemplo das parábolas de Jesus, que nós consigamos ensinar um pouco mais com esses símbolos da alma. Nós consigamos falar uns com os outros em cima das coisas que funcionam conosco. Sentimentos, todos nós temos. Conhecimento, nem sempre. Então, você sabe o que é raiva, você sabe o que é medo, você sabe o que é angústia, você sabe o que é insegurança. Então vamos olhar isso nos nossos irmãos.
os nossos filhos, os nossos iguais, os nossos pais, nossos idosos. Vamos olhar estes sentimentos. E por meio desses sentimentos que todos nós temos, eu consigo me comunicar. Eu posso não entender o que o outro fala, mas eu posso sentir o que ele sente. Esse exercício é o exercício da empatia. A psicologia vai chamar de metacognição, se colocar no lugar do outro, a mais bem elaborada habilidade que o cérebro pode ter. Eu desejo a vocês que esse exercício seja feito todos os dias. Não é para sermos perfeitos, mas é para nos esforçarmos na jornada de sermos mais um com o outro. Pacientemente, diligentemente, amorosamente e firmes, na direção do contato genuíno entre as pessoas. Paciência nos ensina o perdão. Paciência nos ensina o amor. E é isso que eu desejo a todos vocês. Vamos orar. Pai amado, que sois todo poder e bondade, Jesus, amado Mestre e amigo, Espírito de luz, rogamos uma vez mais a presença de todos, gratos que estamos por pensarmos nas suas palavras. Jesus bendito, dá-nos as oportunidades de sermos pacientes. Estas oportunidades benditas que muitas vezes vêm até nós sem que gostemos, nem sempre da forma que imaginamos, mas sempre da forma que precisamos. Que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir a oportunidade de sermos pacientes, de melhorarmos a nossa comunicação, de olharmos com mais esperança para as relações humanas e que a paciência vá para os outros, mas também vá para nós. Tenhamos paciência com a nossa capacidade de aprender, com a nossa jornada, com os nossos resultados, porque todos nós estamos seguindo na direção do progresso. Nenhum de nós está isento do seu olhar de amor e do amparo desses seres benditos que nos cercam. Abençoados sejam todos esses espíritos que diligentemente, pacientemente, por séculos e séculos nos acompanham. Abençoado seja a espiritualidade que comanda os projetos das casas espíritas, do contato do Evangelho, do amor do Cristo. Abençoado seja Jesus. Amado Mestre e Senhor, louvado seja Deus nas alturas. Pedimos a permissão para encerrar. Fique conosco, seja em nós. Graças a Deus, que assim seja. Fiquem com Deus.